18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus. Boa noite pra você, sempre na sintonia certa. Boa noite pra você também, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Olá. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. E é claro que nós estamos sempre contando com a sua participação elegante aqui no 18 horas. A sua opinião é importante pra gente. Gostaríamos de ouvi-la. Participe 994887592, Karime. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Anotou? Então anote aí. 994887592 é o nosso WhatsApp, valendo a sua participação. Mix. E agora conferindo os destaques, os assuntos de hoje. Terça-feira em Manaus é marcada por fumaça das queimadas e a qualidade do ar chegou a ser considerada péssima. Trânsito tumultuado, obra e acidente param o trânsito nas zonas centro-sul e norte de Manaus. Recorde de queimadas. Em menos de um mês, o fogo já consumiu 2,5 milhões de hectares da Amazônia. Eleições 2024 no Amazonas, candidato do interior promete academia e whey protein de graça. Legal, 6h03, mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Seja muito bem-vindo aqui no Melhor Mix do Brasil. Esses e outros assuntos, os destaques desta terça-feira, 27 de agosto de 2024. Você confere agora em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, estamos no maior sufoco, Karime. Estamos sufocados numa agonia só. Não tem outra forma de nós começarmos o programa de hoje. Que agonia, que sensação estranha é essa. Manaus passou uma terça-feira debaixo de fumaça das queimadas. Durante todo o dia, registrou a qualidade do ar considerada péssima em vários pontos da cidade. Essa realidade está nos sufocando, Karime, sufocando a população. Nós estamos sendo aí obrigados a respirar o ar poluído dessa fumaça, hein, Karime? Carlão, estamos literalmente sufocando, respirando fumaça. Não tá fácil não, tá? Pra gente ter uma ideia, segundo o aplicativo Selva, para o ar ser considerado de boa qualidade, precisa medir entre 0 e 25 no índice de poluição. E hoje, em praticamente toda a cidade, a qualidade do ar variou de 95 até 123 nesse índice que mede a poluição. Quem está acompanhando o assunto é o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo aqui com a gente agora. Boa noite, André. Então, como é que está a qualidade do ar nesse momento aqui em Manaus, André? Conta pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você, ouvintes que nos acompanham ao vivo aqui na 100.7. Olha, pra você também que está nos acompanhando agora no YouTube, né? 18 horas Mix. Procura lá que você vai nos encontrar também nas redes sociais, porque aí você consegue acompanhar agora como é que está a qualidade do ar. Você que nos acompanha no YouTube, você que está nos acompanhando pela 100.7 aqui na FM. Eu vou falar, olha só, a situação estava difícil, né? De manhã, Karime, Carlão, como vocês falaram, só que agora... Amanheceu com uma neblina danada. A gente tem a imagem do aplicativo Selva, que está agora... A gente está com essa imagem em tempo real aqui em Manaus. Para você que nos acompanha pelo YouTube, pode conferir a imagem do mapa e daqui a pouquinho, é claro, o programa vai estar na íntegra lá no site 18horas.com.br. Volta, só, por favor, o mapa do aplicativo Selva. Olha só essa situação, Karime. Nesse momento... Manaus inteira está numa situação péssima. Como que a gente sabe disso? De acordo com o aplicativo Selva, que esse que mede aí como é que está a qualidade do ar, de 0 até 25 é considerado boa. Ultrapassando 125 é considerado péssima. Nesse momento, por exemplo, no centro da cidade está 174,4. Já ultrapassou 125, que é considerado péssimo. Então a qualidade do ar está péssimo nesse momento, né? É insalubre. Insalubre, a situação aí está bastante complicada, isso compromete realmente a saúde aí. Daqui a pouco a gente também vai falar sobre essas recomendações que a gente conversou com especialistas aí para mostrar a situação aí de como você não caminhar, não fazer atividades físicas nessa recomendações básicas. Mas voltamos ao mapa, por favor. Aí está, nesse momento também a gente vê a situação da Cachoeirinha, 186, né? Ali São Lázaro, 191,5. Então,
toda Manaus praticamente está com a qualidade do ar péssimo, de acordo aí com o aplicativo Selva, né? A gente sabe que essa é a 6ª vez que o fenômeno acontece aqui em Manaus, já que na 3ª semana deste mês foram registrados 5 dias de forte fumaça sobre a cidade, né? Isso tudo aí também segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM. Uma frente fria chegou ali ao sul do estado, mudou a rota dos ventos e acabou trazendo aí aqui para a capital amazonense essa fumaça que está sendo ocasionada aí pelas intensas queimadas florestais aqui no Amazonas, né? Essa situação é crítica e que se intensificou desde a tarde de ontem, né? Quando a gente também trouxe toda essa situação aqui, que acabou reduzindo a visibilidade e obrigando também que até os motoristas aqui nas vias adotassem aí cuidados extras, como o uso de faróis, a redução de velocidade, né? Também o aplicativo Selva aí, essa plataforma identificou que 8 áreas das cidades apresentam essas condições péssimas do ar, enquanto outras 7 foram classificadas na verdade de manhã como muito ruins, né? Apenas 2 regiões urbanas hoje pela manhã registraram aí uma qualidade de ar moderada, mas nesse momento, como a gente mostrou, de acordo com o aplicativo Selva, a qualidade do ar está péssima, né? E só que tudo isso, por que está acontecendo? Porque foi a chegada de uma frente fria que é o sul do Amazonas, né? Uma região com um grande número de queimadas, que alterou a direção dos ventos, aumentando a presença dessa fumaça que todo mundo está acompanhando nesse momento que acontece aqui na capital amazonense. Por isso mesmo que a gente conversou também com o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, que é o Coronel Reinaldo Menezes, que ele vai explicar pra gente essa situação dessas queimadas, né, que está vindo também ali do sul do Amazonas. Então, desde ontem, nós observamos que o vento está vindo do sul do Amazonas em direção a Manaus e todos aqueles incêndios que estão ocorrendo no sul do Amazonas estão prontamente sendo combatidos, mas estão produzindo muita fumaça, estão fazendo com que essa fumaça chegue em Manaus. Então, essa plataforma nos mostrou que tanto hoje quanto amanhã, Manaus vai estar em cobertura de fumaça e se o vento não mudar, até quinta-feira terá muita fumaça sobre Manaus aí. 18 horas. Tá, então, Karine e Carlão, a gente conferiu a fala do Reinaldo Menezes, que é subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Amazonas. Olha só, vamos falar também sobre a situação para quem aí talvez tenha essa dúvida sobre os voos, né? Ali, como é que fica a situação? Apesar dessa gravidade da situação, os voos que fazem partes, né, que partem, na verdade, chegam até aqui a capital amazonense, não foram afetados até o momento. Por exemplo, mesmo que na região do Tarumã, aqui na zona oeste de Manaus, né, que fica ali o aeroporto internacional Eduardo Gomes, a qualidade do ar está sendo classificada como péssima. Ainda assim, os voos estão normais. Isso por meio de nota, a assessoria do aeroporto informa que até o momento nenhum voo foi impactado aí, inclusive por esta nuvem de fumaça aqui na região. O aeroporto opera por instrumentos, né? E em casos de dúvidas em relação aos voos, os passageiros devem procurar suas respectivas companhias aéreas para mais informações e orientações. E sobre essa situação desses voos, né? A gente quer saber sim se vai ter chuva aí, porque só a chuva consegue aí, né? Verdade. Nenhuma ação do governo estadual, do governo municipal, nem do governo federal conseguem ajudar essa situação. Então a gente tem que rezar para a chuva para ir melhorar um pouco a qualidade do ar. Vamos saber como vai ficar os próximos dias, se vai ter ou não chuva. Quem vai explicar isso pra gente é a meteorologista do IMET, a Andréa Ramos. As chuvas estão bem abaixo do esperado para o mês. E a previsão ainda indica pouca possibilidade de chuvas. No decorrer da semana, há a presença de muita nebulosidade, temperaturas variando pela parte da manhã de 24 e à tarde ficando em 35, 36. Em relação à umidade, 95 pela parte da manhã e à tarde ficando em torno de seus 40, 45. Então, ao longo da semana tem nebulosidade variando, mas as chuvas estão mais associadas ali pela quinta-feira. 18 horas. Tá, então, Karine e Carlão, a gente conferiu a fala da Andréa Ramos, que é meteorologista do IMET. Olha, enquanto não chove, né, e faz essa fumaça aí, os especialistas eles fazem recomendações para se prevenir, porque na verdade essa fumaça lá é sim prejudicial à saúde. Já está chegando com qualidade do ar. Estamos nesse momento com a qualidade do ar péssima em toda a capital amazonense. Isso aí traz sim, faz com que prejudique a nossa saúde, né? Inclusive, quem fala aqui nesse momento com a gente sobre o mal que essa fumaça causa é o epidemiologista da Fiocruz aqui no Amazonas, Gessen Orellana. Vamos conferir a fala dele. Nós temos problemas
problemas que podem atingir o coração, nós temos problemas que atingem os nossos pulmões. Quando nós respiramos essa fumaça tóxica, ela entra direto para os nossos pulmões muitas vezes, cai na circulação sanguínea e se aloja em diferentes regiões, em diferentes tecidos, em diferentes órgãos do corpo humano. Então, é algo que realmente nos preocupa muito do ponto de vista da saúde física, mas a saúde mental também está altamente comprometida, porque as pessoas ficam tensas, ansiosas, preocupadas com essa sensação de incerteza, de insegurança, de sofrimento, principalmente aquelas pessoas que já têm outras doenças pré-existentes. 18 horas. Tá, então, Karime Carlão, a gente conferiu a fala do Gesen Orellana, que é epidemiologista da Fiocruz, falando aí sobre o mal que essa fumaça pode trazer aí à saúde, principalmente as pessoas de grupo de risco, né? Aquelas pessoas que têm esses problemas respiratórios, tem que ter todo o cuidado. Pior, né? Ainda mais. Agora, a recomendação dele é o uso de máscara, não tem jeito. E ele até alerta e critica as autoridades de não emitirem alerta, pedindo para que a população só saia de casa com máscaras, né? Essa é a recomendação hoje da Fiocruz. É isso mesmo, Karime Carlão. A gente estava falando aqui agora sobre, né, esses bairros aí que sofreram com a fumaça no início da manhã, né? Foram os bairros de Orla, na zona sul daqui de Manaus, tendo aí também como destaque o bairro Cachoeirinha, que foi o mais prejudicado, né? Mas isso aconteceu de manhã, então a gente atualizando os dados nesse momento em toda a cidade de Manaus, a qualidade do ar é considerada péssima, Karime Carlão. Ok, muito obrigada pelas informações, André Meirelles. E tá aí o alerta da Fiocruz para que as pessoas saiam de casa com máscaras, com proteção. E é claro, um cuidado redobrado para quem tem esses problemas, essas comorbidades no sistema respiratório. Também é preciso muita hidratação, evitar exercícios físicos ao ar livre, evitar sair de casa, quem puder, é lógico, fique em casa e por aí vai, né, Carlão? Sem dúvida, Karime, todo cuidado é pouco, é o velho ditado, né, que diz tudo aí, atenção e cuidado. Olha, Karime, ainda sobre as queimadas, né, a situação das queimadas ainda é bastante, né, séria, continua por um bom tempo aí, vai perdurando aí. Até agora, a média histórica para a área afetada pelo fogo no mês de agosto era de 1.400.000 hectares, é muita coisa, hein? Então, Carlão, segundo o monitoramento do governo federal, 30% dos incêndios na Amazônia aconteceram em áreas de floresta. O restante das queimadas ocorreu aí em áreas de pastagens ou já desmatadas, como explica a repórter Odineia Araújo. Os incêndios florestais na Amazônia em 2024 estão mais intensos. Desde o início do ano, a Amazônia já teve mais de 4 milhões de hectares atingidos pelas chamas. E o mês de agosto, de longe, já é o que mais registrou queimadas. Foram 2,5 milhões de hectares queimados nesse mês, segundo informações de satélites ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conforme a UFRJ, até então a média histórica para a área afetada pelo fogo em agosto era de 1.400.000 hectares. Esse ano mais que dobrou. O superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, disse que o sul do Amazonas, no trecho entre Humaitá e Apuí, vai ter maior atuação do governo federal. O IBAMA também vai começar a fazer palestras nas escolas e junto aos produtores rurais para falar sobre as queimadas florestais e os riscos ao meio ambiente. A atividade, segundo Joel Araújo, superintendente do IBAMA no Amazonas, faz parte das ações do governo federal para combater as queimadas no país. Outras atividades serão integradas também nesse combate, né, como a questão da educação ambiental. Nós vamos passar a realizar ações de educação ambiental nas escolas, com produtores rurais, com comunidades indígenas também. E também a participação da Polícia Federal na investigação da autoria dos focos de incêndios florestais no Brasil e particularmente nessa área crítica nossa do estado do Amazonas, nos municípios ali de Humaitá até Apuí. O IBAMA atua com 4 brigadas florestais no Amazonas, uma em Altazes e 3 no sul do estado, principalmente nos assentamentos federais e nas terras indígenas. Hoje mesmo nós estamos executando um combate na terra indígena Tenhari Marmelo, inclusive avançando sobre a noite, né? Os brigadistas têm trabalhado à noite e
estão ali conseguindo controlar esse incêndio. Após reunião extraordinária do último domingo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, informou que os incêndios na Amazônia, no Pantanal e sudeste do país são potencializados pela situação de extremo climático, mas também apresentaram um movimento atípico que indica a ação criminosa de quem está ateando fogo propositadamente. Técnicos do governo federal concluíram que 30% dos incêndios na Amazônia foram em áreas de floresta, o que significa que seriam preparatórios para futuros desmatamentos. O restante das queimadas ocorre em áreas de pastagens ou já desmatadas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, agora são 6h17. Você no melhor do Mix do Brasil. Olha, como se já não bastasse a fumaça, né? Intensa fumaça que prejudique muito o nosso dia a dia. A terça-feira também aí está sendo marcada por um trânsito bastante tumultuado. Começou pela manhã, dura até agora. Causa uma obra da Águas do Amazonas, Águas de Manaus, no caso, para conter um vazamento aqui na Avenida Maripiranga, na zona centro-sul de Manaus, em Carime. Isso foi de manhã, né? De manhã o caos no trânsito foi por causa dessa obra, porque teve um vazamento numa adutora da Águas de Manaus. De tarde o trânsito parou por causa de um acidente com vítima fatal na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte da cidade. A repórter Nathalie Moraes traz as atualizações desses casos pra gente. Boa noite, Nathalie. Então, a vítima desse acidente de tarde na Torquato Tapajós já foi identificada? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Infelizmente, né, Karime e Carlão, mais um acidente com vítima fatal aqui na nossa capital. E o motorista, né, o trabalhador que morreu no início da tarde de hoje foi identificado como Ronison da Silva. Ele morreu na hora depois do impacto e o passageiro, o Deison Lemos, ele ficou ferido e foi levado, né, em estado gravíssimo para uma unidade de saúde aqui na nossa capital. Esse acidente aconteceu na Avenida Torquato Tapajós, ali na altura da entrada do conjunto Santos Dumont, no bairro da Paz. Segundo testemunhas, o motorista acabou perdendo o controle do veículo no momento em que ele foi desviar de uma motocicleta. E aí, com toda essa situação, o carro acabou batendo de frente com uma coluna da passarela e ficou preso ali na mureta, né? Vários populares que passavam ali pelas proximidades ainda tentaram ajudar as vítimas, mas infelizmente esse trabalhador, esse motorista, o Ronison da Silva, acabou perdendo a vida. Eu separei um trechinho, vários vídeos acabaram viralizando nas redes sociais na tarde de hoje, e eu separei um vídeo de uma testemunha mostrando exatamente minutos depois do acidente. Vamos conferir aí. Acidente aqui na Torquato, aqui, ó. Caldeia de frente aqui, ó. Todo mundo agoniado aqui, bombeiro chegar aqui, ó. Agora na Torquato. 18 horas. Foi um acidente muito grave, Karime e Carlão. E como eu disse, o Donison morreu na hora, o Deison foi levado, ele chegou a ser socorrido pelo SAMU. Devido à gravidade de toda essa situação, o Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas precisou ser acionado para fazer a retirada do corpo dessa vítima que ficou preso ali nas ferragens. E aí, por conta desse acidente, parte da Torquato Tapajós foi interditada e, como a gente sabe, né, o trânsito realmente ficou um caos. E aí, Karime e Carlão, como vocês bem disseram, o trânsito tá um caos hoje desde as primeiras horas do dia. Porque de manhã já foi o serviço da obra da Águas de Manaus. Exatamente, né? Uma obra de correção de um vazamento da rede de distribuição aqui na Avenida Maripiranga, no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus, deixou 2 faixas da avenida interditadas para manutenção, segundo a concessionária Águas de Manaus. Inclusive, essa obra não finalizou. As informações que a gente tem, Karime, é que o engarrafamento agora está alcançando a rodoviária de Manaus. Então, tá tudo parado. É um congestionamento muito longo. Então, você aí de casa, você que está planejando ainda sair, espera um pouquinho. Né? Espera um pouquinho. A previsão do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, pelo menos 12 agentes estão atuando aqui nessa área e eles pretendem liberar o trânsito ainda hoje, né? Eles informaram agora há pouco que
A obra emergencial para conter o vazamento de água já estava sendo finalizada e aí que eles estão trabalhando para então poder fechar todo o buraco e asfaltar a via para então liberar o tráfego. Mas até o momento o tráfego segue interrompido. Em uma faixa. Faixa da Avenida Mário Ipiranga segue interditada. Tá. E a Avenida São Luís também segue interditada. A Rua São Luís, se você vem para lá, a Avenida Mário Ipiranga, você não consegue dobrar a Avenida São Luís para acessar, né, ali a Maceió e ruas adjacentes. Está tudo interditado. Está tudo parado. E por conta de toda essa situação, Karime e Carlão, dessa obra de manutenção da tubulação, vários bairros estão sem água. São eles bairros da Zona Sul, né? Entre eles Aleixo, Cachoeirinha, Conjunto Adrianópolis, Eldorado, Ica da Paraíba. E aí a previsão, Praça 14, Raiz, São Francisco, e a previsão é que tudo isso só volte à normalidade em 24 horas. 24 horas depois do término da manutenção. Mas a manutenção já finalizou. Eles estão agora tampando ali, fazendo aquele asfalto tampando o buraco. Pra liberar o trânsito. Aquele asfalto maroto para poder liberar o trânsito. Então, o nosso alerta é realmente, se você ainda não saiu de casa, consegue se planejar, evite a Avenida Mário Ipiranga, porque o congestionamento tá longo. Nossa, mas também teve reflexo, né, Nathalie? Obrigada pelas informações, mas o dia inteiro teve reflexo, acho que em toda a cidade, porque de manhã foi num ponto e de tarde foi no outro ponto da cidade. São avenidas cruciais, exatamente, né? São avenidas, e aí ainda tem a fumaça que atrapalha a visibilidade. Bastante. Então, tudo isso acaba contribuindo para que o trânsito fique ainda pior. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Carlão, e será que o pessoal que está escutando a gente está nesse trânsito? Como é que foi? Como é que está sendo esse dia de sufoco? Manda uma mensagem pra gente. Fala aí o nosso WhatsApp, Carlão. 994887592. Participe conosco aí dessa informação. Onde você está? Se está preso no trânsito? Qual é a situação aí no momento? 994887592. Anote e participe conosco. Mix. Agora em Manaus, 6h24. Vamos falar sobre os bastidores da política local, Carlão. Bora, vamos falar com a Cíntia Blink, é isso? Ela mesma, Cíntia já está aqui com a gente. Olha aí, Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, vamos lá. Temos candidato no interior do estado do Amazonas que está prometendo academia e whey protein de graça, essa gente. É boa, vou lá. Maravilhoso. Esse aí, Tô querendo. Olha aí, conta aí, Carlão, boa noite. mudando o título para Irunepé agora. Tô nessa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Olá. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Olha só. Na verdade, o prefeito atual de lá, ele fez aí, de fato, essa promessa, mas beneficiando o candidato que vem, né? Não é para votar nele, é para votar no candidato dele. Apoiado por ele. É, isso. Certo. O prefeito de Irunepé é o Railan Barroso. Ele quem usou aí o microfone para dizer, olha só, não deu tempo de cumprir uma promessa, que foi a academia popular, academia gratuita para todo mundo. E tem mais, vamos distribuir o whey protein também de forma gratuita aí, mas isso se o candidato, cadê o nome dele? Anderson, do PT, ganhar aí a eleição. E aí ele faz essa fala na promessa, plano de governo dele, não havia nada sobre academia, tá? E sobre o whey protein, porque assim, o da academia não é ilegal prometer que vai ter academia gratuita, é até razoável em lugares que tem academia ao ar livre, coisa e tal. Mas o whey é complicado justificar com recurso público você pagar o whey protein. Porque a academia tem algumas praças que tem alguns equipamentos ao ar livre, é bacana isso, ok. Agora, proporcionar o whey, como é que vai ser? E aí a gente tem que ficar, essa história, claro, ela traz aí uma coisa de chega a ser cômica, né? Chega a ser engraçada. Dúvida. Mas vamos ter cuidado com o que a gente tá ouvindo, porque é o momento, tá aberta a temporada de promessa, é isso aí, vão fazer 1000 promessas, mas vamos fazer
a pergunta do como é que você vai fazer? É possível fazer? É viável? De onde você vai tirar o dinheiro? De onde esses caras tiram essas ideias, essas propostas? Será se é assessoria? Será se é o marketing? Porque não faz sentido isso. Acho que tudo é possível. Tanta coisa para se prometer, você vai prometer whey protein. Desculpa. Isso. O Radar Amazônico, que é um portal de notícia, descobriu que o Raylan tem um filho que tem uma pequena loja de whey. Suplementos, isso aí. Para fitness. Não tudo sei tem uma razão. sai daí, mas houve aí uma empolgação em prometer. Tipo assim, você é tolinho, né? Eu tô fazendo uma pergunta, sempre tem uma razão, cara. Tem um porquê. Ai, Carlão. Né? Tolinho. Mas assim, não sei se tá ligado a isso ou não, mas ele quis agradar aí o pessoal fitness. No mínimo é prometeu aí a academia com o final de whey protein pra todo mundo. Uma rodada pra geral aí. Eu quero. Karime, Carlão. Aquela questão do Amon Mandel, né? Ter pedido Manaus em casamento, configurou ou não? Pedido de voto antecipado. Propaganda antecipada. Não configurou, mas vou te falar. Ficou 3-3. Teve que ter voto de Minerva. Teve que ter desempate ali pelo João Simões. O que rolou, né? Só relembrando toda a história pra quem ligou o rádio agora, não tá fazendo o dever de casa de acompanhar a gente sempre. Já fica um puxão de orelha, mas eu conto a história. É o seguinte, a Momandel fez aquele vídeo que super viralizou, né? No dia dos namorados. Que ele falou que estamos namorando há um tempo e agora eu quero te pedir em casamento. Lembrando, isso foi em junho, portanto ele era pré-candidato, ainda não era candidato, não podia pedir voto. E aí o Partido Novo entrou com uma ação na Justiça Eleitoral para dizer, olha só, ele tá fazendo propaganda eleitoral antecipada, porque ele fez aqui um pedido de voto. Em nenhum momento o Amon fala, eu quero teu voto, mas ele meio que faz isso, né? Entende-se ali o Novo, usando essas analogias com o casamento. Eu quero assumir um compromisso com você, eu quero transformar Manaus, te fazer feliz Manaus e tal, e tal, e tal. E no fim ele fala, quem chipa a gente junto, comenta aí, deixa aí nos comentários. E nos comentários era uma coisa de Amon prefeito, né? E parte dos juízes, inclusive o relator, né? O relator que é a pessoa que pega o caso e analisa e leva para a mesa, ele entendeu que houve sim propaganda eleitoral antecipada, apesar do Amon não falar bem dele mesmo, né? Falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu sou isso. Eu sou o melhor partido, né? Não teve isso. Mas ele entendeu que há sim um pedido de voto, mesmo com toda essa malemolência disfarçado aí nesse texto, né? E aí, outros 2 juízes entenderam junto com o relator, para ser mais precisa, posso até dar o nome de cada um deles aqui pra gente entregar a informação da melhor forma. Acompanharam o relator Mara Elisa Andrade. Ela até adiantou o voto, foi no mesmo dia que o relator proferiu lá o voto, e o Ayrton Luiz Correia Gentil. Ela disse que não é preciso fazer nenhum grande malabarismo para entender que ele estava pedindo voto ali, dizendo que o melhor era votar nele, que ficou muito explícito. É isso que eu não entendo, essa tal de propaganda eleitoral antecipada. Toda vez que tem voto sobre essa questão, eu saio do TRE mais confusa do que sabendo o que está rolando. Porque a interpretação, né? Cada um tem a sua interpretação. E aí vai da cabeça de cada um. Teve quem votou. Bom, uma coisa é certa, o Amon não quer casar com Manaus, isso é óbvio que é impossível, não existe isso, então estranho. Aí veio o Cássio, foi o juiz, enfim, ele foi o que pediu vistas, né, pra analisar o projeto, e ele volta com o voto divergente, que é dizendo não rolou nada, foi só uma brincadeira. E aí acompanha ele a Gisele Falcone, o Fabrício Frota, e desempata João Simões, que é o desembargador presidente. Quando rola aí o empate, cabe a ele decidir, e ele decidiu que não houve nenhum problema. O Ministério Público, ele não vota, mas ele orienta, ele opina. A gente também opina, mas a nossa opinião não vale nada. Do MP, ela pode ser ouvida ou não, entendeu? Eu acho que pode ser uma brincadeira também, considerada uma brincadeira, de repente. Mas depende, da hora de cada juiz. Não, é lógico que tem a intenção de pedir voto, claro, mas ele usou de uma artimanha.
campanha. Aliás, qualquer fala de um candidato é para pedir voto. Não tem uma... Qualquer fala... Exatamente. Qualquer fala, qualquer movimento, qualquer ida no seu bairro. Exatamente. Vou lá no São Jorge, já tô pedindo voto. Bom, pois é, foi como a Blink falou. Cada caso que entra lá para ser analisado tem uma... Não segue uma receita de bolo, segue a interpretação... A interpretação pessoal daquele momento, porque se for no dia seguinte, a interpretação pode ser outra. Enfim, né? Eu não consigo sair do TRE não tem uma coisa clara. Quando acontecer isso, até o limite. Que limite é esse? Não existe. Agora, vamos mudar de assunto. Na Câmara Municipal de Manacapuru, os vereadores decidiram aumentar o número de colegas. Por meio de um decreto. E aí, pode isso? Olha só, realmente o número de vereadores, ele é determinado. Por que Manaus tem 41 vereadores? Já teve mais, sabia? Mas por que tem 41 vereadores? Isso tem a ver com o número da nossa população. Então, conforme a nossa população aumenta ou diminui, o número de vereadores vai ser refletido ali, porque a gente tem que ser representado por um número correspondente à população, porque eles são representantes da população, não é isso? E aí, lá na Câmara Municipal de Manacapuru, entenderam que tinham que passar de 17 para 21 o número de vagas. Por quê? Porque a população aumentou de 101 e tanto para 156. Isso foi uma decisão judicial. E aí, o Ministério Público, primeiro, fez-se ali um decreto legislativo dizendo que agora não seriam mais 17, mas 21. Então, nessa eleição de agora, para 25 até 28, entraria 21 e não 17. Aí chega o Ministério Público do Estado do Amazonas e fala o seguinte: opa, querido, tudo bom? Não é assim não se aumenta com decreto de uma hora para outra. E falou, essa visualização de população maior para 156 foi por conta que teve todo um problema lá no IBGE de 2022. Sim, muita polêmica quanto a esses números. Essa foi uma decisão judicial que entendeu que aumentou, mas essa decisão, ela só tem fim de aumentar o fundo de participação do município. Ela não pode se aplicar à mudança da lei orgânica do município, o que mudaria o número de vereadores, e nem para nenhum outro fim. Ela só foi usada como base para o fundo de participação do município. Então, esse número maior é meio como não está valendo, não vai rolar. Porque o IBGE de 22, o censo mostra que o número de habitantes é 100 e tantos mesmo, 101 e pouquinho, não chega a 156. E por isso deve continuar, sim, 17 vereadores e não 21. Então quer dizer que agora são 17 de novo? Não, quer dizer que o MP está fazendo essa reivindicação. Agora isso vai para a justiça e vamos ver. Mas vamos continuar acompanhando para saber o que rola lá em Manacapuru, viu? Vai ter mais vereador do que população. Tá Obrigada, ótimo. Volto amanhã com mais informação para você. Obrigada, Blink. Até amanhã. 6h34 agora em Manaus. Olha aí, continue em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas em Brasília. Câmara discute proposta que reduzem poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Agora, tempo e temperatura, previsão do tempo. Será se continua quente amanhã, Karime Leão? Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, tem previsão de chuva, Olha gente. aí. De tarde, tá? Mas chuva rápida. Vamos torcer para que chova rápido, tá? Durante a tarde e a noite também. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. Como eu disse, as chances de chuva são de 12%. E a umidade relativa do ar gira em torno dos 57% e 88%. Olha a situação do nosso Rio Negro, hein? Secou 23 centímetros de ontem para hoje, está marcando agora 21 metros e 1 centímetros lá no Porto de Manaus. Calendário do desmatamento 2024 fecha com redução de 46%, segundo o Amazon, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Ainda assim, no intervalo de um ano, foram destruídos quase 3.500 quilômetros quadrados, Karine. Não é fácil não, viu? O Amazonas liderou aí o desmatamento no mês de julho, com 28% da floresta destruída. Junto com o Pará e o Acre, o estado derrubou quase 500 quilômetros quadrados de floresta, como explica a repórter Odineia Araújo.
desmatamento desse ano abrange o intervalo de agosto de 2023 a julho de 2024. Em um ano, 3.490 quilômetros quadrados de floresta foram derrubados. Mas ainda assim, o desmatamento nesse período foi 46% menor que no período anterior, de agosto de 2022 a julho de 2023. Segundo a pesquisadora Larissa Amorim, do Amazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, a redução foi nos 10 primeiros meses do período. Porém, os 2 últimos meses, junho e julho, tiveram tendência de aumento da devastação. E isso é preocupante porque pode continuar a crescer nos próximos meses. Em julho de 2024, a área desmatada na Amazônia Legal foi de 642 quilômetros quadrados. Isso representa um aumento de 29% quando comparamos com julho de 2023. Isso ocorre porque o mês de julho está inserido no chamado período mais seco do calendário do desmatamento, onde historicamente as taxas de desmatamento e de degradação florestal tendem a aumentar na Amazônia Legal. Para conter o avanço tanto das áreas desmatadas quanto da degradação florestal, é de extrema importância que os órgãos responsáveis possam agir de forma prévia. 3 dos 9 estados amazônicos concentraram 77% da destruição florestal. O que mais destruiu a floresta foi o Amazonas, com 28% de derrubada, seguido do Pará, com 27%, e o Acre, com 22%. Os 3 estados juntos derrubaram 495 quilômetros quadrados. Além disso, 8 dos 10 municípios que mais derrubaram a vegetação amazônica fazem parte desses estados. 4 estão localizados no Amazonas, 2 no Pará e 2 no Acre. Se comparados os dados de julho desse ano com julho do ano passado, a degradação ambiental aumentou 55%, resultando em uma destruição de 175 quilômetros quadrados. Pesquisadores do Amazon lamentam que o estado do Amazonas venha se consolidando como um novo epicentro de desmatamento no país. O estado era o que detinha as maiores áreas de florestas do Brasil e com as taxas mais baixas de derrubada. E agora, segundo o Amazon, a situação mudou em plena crise climática. Por isso, a pesquisadora Larissa Amorim ressalta que é preciso reforçar a fiscalização na região amazônica e punir os responsáveis pela destruição da floresta. Para conter o desmatamento na região, é necessário redobrar as ações de fiscalização nas áreas mais pressionadas, principalmente nesse período mais crítico do calendário do desmatamento. É importante identificar e punir os responsáveis e embargar as áreas de desmatamento ilegal. Os 2 últimos meses do calendário do desmatamento apresentaram um aumento da devastação. Se ações não forem tomadas com urgência, é possível que esses números de derrubada da floresta voltem a crescer. Os municípios do Amazonas que mais desmataram em julho foram Apuí, Lábrea, Boca do Acre e Novo Aripuanã. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 39 minutos. Olha, Karime, ouvintes, olha que legal. Diga. Começou hoje, hein, Karime? Mais um feirão Limpa Nome Serasa. E olha, importante. Eu preciso. Nós estamos nessa aí, ó. São 70 milhões, nós somos 70 milhões de consumidores nessa situação aí, Karime Leão. Situação de inadimplência, né, Carlão? Todo o Brasil a gente está nesse aí. Aqui no Amazonas, a Serasa está disponibilizando mais de 2,5 milhões de ofertas para quem está aí pendurado. O repórter André Meirelles tem mais informações a respeito do assunto e volta a conversar com a gente ao vivo. André, boa noite, André. Então, como é que a gente pode aproveitar essas renegociações, né, Carlão? A gente quer saber. Devo, não nego. Olha aí, pago quando puder. Vamos lá. Então, boa noite mais uma vez para vocês. Boa noite a você que nos acompanha. Olha só, essa inclusive é uma ação especial, né, que está oferecendo esses descontos, como vocês falaram, de 90%, né? E justamente por isso as dívidas podem ser quitadas aí, né, com os descontos que são oferecidas aí pela Serasa. Como é que dá para fazer essa situação aí, apesar, né, desse volume de inadimplência afetar mais de 70 milhões de consumidores? Alguns indicadores, de acordo com a Serasa, revelam que a disposição do brasileiro de organizar as suas contas aí, tem interesse, né, de organizar suas contas e negociar ou renegociar essas dívidas. Para isso tem que acessar o app ou o site da
Serasa e realizar um cadastro caso quem não tenha, né? Aí só informa ali o CPF e quando acessa ali, ao acessar a plataforma, as informações do consumidor, como a existência de possíveis dívidas, já começam a aparecer ali, né? Já tá aparecendo ali o que você tá devendo. E aí você escolhe uma oferta, né? Selecionando essa opção ver detalhes e verificando as condições oferecidas para o pagamento com o desconto da Serasa ali, limpa nome, que já estão sendo aplicadas nesse momento. Ou seja, para você que tem essas dívidas aí que já ultrapassou anos também, você pode acessar nesse momento pelo site serasa.com.br. Se você não tem cadastro, cadastra colocando o seu CPF, segue ali os outros passos, ou você pode baixar o app, significa aplicativo pelo celular, né? Só abrir aí a loja de aplicativo do seu celular aí para qualquer Android ou iOS, e aí você consegue fazer o download do aplicativo, né? Para você que não consegue acessar o site. E aí, quando você acessa ali a plataforma, vai ter para você aparecendo ali as dívidazinhas, suas dívidazinhas, né? Suas dívidas e as opções. Junto com essas dívidas já tem a opção ali, desconto de tanto. Por exemplo, né? Você que tá devendo aí cerca de 50 mil reais, aí ganhou desconto de 90%, vai pagar só quanto? 5 mil? É isso? Nunca vi isso acontecer, mas diz que acontece. Acontece. Diz que acontece, verdade, mas que maravilha. Mas o importante é a pessoa conseguir renegociar. E a partir da primeira parcela, a pessoa já fica com o nome limpo, já pode, né, comprar, já fica ok na praça, né, Carlão? Até para liberar o cartão também. Olha aí, já a partir do... bom, eles estão querendo limpar mesmo. Você faz essa negociação. A partir do momento que você paga a primeira parcela, você já tá ok, né? Para poder... Já zerou. De acordo com a Serasa, assim que a pessoa ali fecha a renegociação, ela deve então realizar o pagamento do acordo com essas condições definidas ali na etapa, né, que ela passou ali do cadastro e tal, de aceitar a negociação, e aí pode pagar, aí tem opções de pagar com Pix, né? E também no aplicativo ali através de uma conta bancária, Karine, Carlão. Tá ótimo, então. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Valeu, André. Boa noite. 6h43, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora, Karine Leão. Partiu Brasília. Bora Brasília, isso mesmo. Bora conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, hoje a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara discute propostas que reduzem os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Cadu, é isso mesmo, Cadu? Como é que tá esse debate? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Karine, boa noite, Carlão, ouvintes do 18 horas. Karine, como a gente antecipou ontem, a extrema-direita foi vencida hoje, ela não conseguiu avançar com a agenda anti-STF aqui na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu falo ao vivo com vocês. Estou aqui na Câmara, bem pertinho da sala da Comissão da CCJ, né? Eram 2 propostas de emenda à Constituição e 2 projetos de lei, 4 pautas ao todo. Karine, os parlamentares da base do governo estavam presentes, presencialmente, né? Não via digitalmente, né? Na reunião da CCJ, e eles formaram uma grande muralha, entraram com todos os recursos de obstrução. Tentaram adiar a discussão, não conseguiram. Tentaram adiar a votação, não conseguiram. Tentaram também retirar de pauta e não conseguiram, porque não só os parlamentares da direita que estavam presentes, o Centrão também via Sistema e Foleg votando de onde estavam, né? Mas aí no final eles acabaram pedindo vistas coletivas de todas as propostas, ou seja, não houve votação de nenhuma dessas propostas aí anti-STF. E agora a votação foi adiada, provavelmente para a semana que vem. Quem vai definir certinho quando vai ser esse calendário vai ser a presidente da CCJ, a deputada Caroline Gittoni, do PL de Santa Catarina. Para que vocês e os nossos ouvintes entendam, primeiramente, a primeira PEC de número 28 de 2024, ela permite que o Congresso Nacional suspenda as decisões do Supremo Tribunal Federal caso entenda que o STF esteja excedendo as suas atribuições constitucionais. A segunda PEC é a de número 8 de 2021. Ela diminui bastante o poder das decisões monocráticas dos ministros do STF. São aquelas decisões individuais, o que a gente chama de canetada, né? Qualquer decisão que derrubar uma lei promulgada pelo Congresso Nacional ou alguma medida do governo, por exemplo, uma lei
que for sancionada tem que ser por decisão do colegiado, decisão monocrática só em casos excepcionais. Essa, portanto, é a ementa, é a proposta da PEC 8 de 2021. E também tem 2 projetos de lei. O primeiro, 4754 de 2016, e o segundo também, o 658 de 2022, ambos aí tratam do crime de responsabilidade contra ministros do STF. Ou seja, Karine e Carlão, essas 2 propostas, elas estabelecem um novo crime, que é de responsabilidade, crime de responsabilidade contra ministros do STF em caso de usurpação do poder. Ou seja, é um ataque frontal à corte do STF, um ataque frontal aos ministros do STF. E como a gente falou ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, no sentido de se autoproteger e também de se aproximar do governo Lula para tentar emplacar o sucessor dele em 2005, no ano que vem, em fevereiro, na presidência da Câmara, ele esvaziou estrategicamente o expediente aqui na Câmara e isso acabou comprometendo o quórum da CCJ. Apesar da votação digital, eles não foram capazes de romper, de impedir a ação dos parlamentares da base do governo. Então esse debate vai continuar na semana que vem, provavelmente. Vamos ver que estratégias vão ser adotadas daqui para frente para o governo tentar impedir o avanço dessa agenda anti-STF. Karine e Carlão. Ok, Cadu, olha só, agora está repercutindo aí em Brasília aquele caso de agressão sofrido por 2 advogados que ainda receberam choques elétricos de policiais militares. Isso aconteceu aí na última quinta-feira, dia 22. Cadu, agora o presidente da OAB Nacional, que é o Beto Simonetti, ele se pronunciou prestando aí solidariedade aos advogados. Será, Cadu, que isso vai ajudar numa possível punição contra esses 2 policiais, Cadu? Olha, eu apurei essa história, viu, Carlão? Tá uma salada danada. O caso aconteceu na quinta-feira, né? Mas continua repercutindo bastante lá em Roraima e agora ganha repercussão nacional com o pronunciamento do presidente da OAB Nacional, o Beto Simonetti, que é amazonense e é muito amigo da presidência da OAB de Roraima. Como você disse, Carlão, 2 advogados, e aí vou falar o nome deles, Aldênio Ribeiro Nascimento e Aldinécio Estácio Júnior, eles foram agredidos por uma equipe da Polícia Militar de Roraima, do BOM, que eles chamam, né? É um batalhão especializado, durante uma ocorrência de maus tratos contra animais. Era uma ocorrência simples e terminou desse jeito. A informação é de que os 2 advogados, ao serem chamados pelos seus clientes, que ali estavam ali em meio à ação da PM, já eram alvos dos policiais militares, eles foram agredidos com socos, depois algemados e levaram choques com aquele taser, aquela pistola que dá choque, né? Aquela arma não letal da Polícia Militar. O presidente Beto Simonetti publicou uma nota repudiando veementemente as agressões contra os 2 advogados, dizendo o seguinte, abre aspas, não podemos tolerar que as prerrogativas da classe sejam desrespeitadas de forma tão brutal, especialmente por aqueles que deveriam zelar pela segurança e também pela justiça, fecha aspas. E aí o Beto Simonetti colocou toda a estrutura da OAB Nacional para apoiar os 2 advogados. E aí que entra a questão, será que vão ser punidos? Aí vai ser uma batalha entre a OAB de Roraima, OAB Nacional e a Polícia Militar de Roraima. A PM de Roraima, Carlão, ela rebateu as acusações, dizendo o seguinte, que um dos advogados teria pego uma arma do cliente e teria apontado ela para os policiais. Por esse motivo, eles revidaram e aí algemaram, prenderam, deram choque nos 2 advogados. Esse disse-me-disse está bem polêmico lá em Boa Vista. Dando o que falar. Carlão, dando o que falar, Carlão. Beleza. E Karine. Tem que apurar e investigar direitinho, lógico. Agora, Cadu, traz pra gente os outros destaques, as rapidinhas do dia. Bora lá, Karine e Carlão. A gente destaca primeiro o deputado Silas Câmara, que está internado, ele segue internado no Hospital Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo, onde ele fez uma cirurgia no coração por conta de uma insuficiência cardíaca grave. Ele está internado desde sábado e, segundo uma nota que foi publicada pela Frente Parlamentar Evangélica, o estado de saúde de Silas Câmara é estável, porém inspira cuidados. Para atualizar essas informações, eu procurei agora há pouco a assessoria do deputado Silas Câmara,
também procurei a assessoria da esposa dele, que é a deputada Antônia Lúcia, também procurei a assessoria do deputado Pastor Fernando, que é o vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica, só que eu percebi que o assunto está sendo tratado com absoluto sigilo. Ninguém quer dar informações, ninguém quer dar atualizações sobre o estado de saúde do Silas Câmara. A última informação é essa, de que está estável, porém inspirando cuidados. Mas quem circula por aqui, como eu, Karine e Carlão, tem notado uma mudança brutal aí no aspecto físico do Silas Câmara nos últimos dias. Ele estava bem magro, né, com uma fala mais fraca do que o habitual. Ele geralmente é um homem muito impulsivo, né, só que dessa vez ele estava muito mais fraco, assim, fisicamente, psicologicamente. Então vamos seguir acompanhando. Eu achei que fosse cirurgia bariátrica, né, esses remédios em pique que esses parlamentares estão tomando. Inclusive tem parlamentar do Amazonas abusando de remédio para emagrecer, tá ficando magrinho, um certo senador, e não vou dizer o nome, mas você sabe quem é. Eu achei que Silas Câmara estivesse fazendo uso disso, mas não é um caso mais grave e que inspira cuidados. Agora, para encerrar a nossa participação, mudando completamente de assunto, hoje o ministro do STF, Flávio Dino, deu uma canetada hoje, determinando que a União, o governo federal, mobilize o maior contingente possível de agentes para combater o fogo na Amazônia e também no Pantanal. Esse efetivo inclui as Forças Armadas, Polícia Federal, PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança, além do pessoal IBAMA, FUNAI. É todo mundo para trabalhar no combate às queimadas. Claro, porque ele percebeu que todo efetivo está sendo encaminhado para São Paulo, Goiás e Minas. E a Amazônia está sendo esquecida. Então foi esse o motivo dessa decisão do ministro Flávio Dino. Eu volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Olha só, atenção, vestibulando, hein? Termina depois de amanhã, quinta-feira, dia 29, às 5 da tarde, no horário de Manaus. O prazo para você fazer as inscrições do vestibular 2024, acesso 2025 e do Sistema de Ingresso Seriado, que é o SIS da Universidade do Estado do Amazonas. Quinta-feira, Karine. Exato, Carlão. O boleto de inscrição pode ser pago até o dia 30 de agosto, como lembra o professor, rapidinho, professor Jonas Oliveira, presidente da Comissão Geral de Concursos. Você também que tinha feito o pedido de isenção e teve um indeferimento, você deve imprimir o seu boleto e efetuar o pagamento também até o dia 30. Você pode imprimir o boleto até o dia 29, mas o pagamento pode ir até o dia 30. Mas não deixe chegar até o final. Faça a sua inscrição. A gente se vê na UEA. 18 horas. Agora 6h53, duas grandes marcas de ração animal para cães e gatos foram reprovadas. Atenção, hein? Durante uma operação do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, Karine. Pois é, Carlão, essas fiscalizações aconteceram no início de agosto, do dia 1º até o dia 15, no comércio aqui de Manaus. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora com a Janaína Araújo. As irregularidades foram verificadas por agentes do Departamento de Pré-Medidos, produtos embalados na ausência do consumidor, do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. Foram analisados produtos de grande volume comercializados em Manaus, como marcas de calcário e terra compostada, além de ração para cães e gatos. Duas marcas de ração animal foram reprovadas por apresentarem erro formal com irregularidades na grafia e simbologia obrigatórias na embalagem, de acordo com as normas do Inmetro. Na amostra de milho para o consumo animal, não tinha informações obrigatórias na embalagem, incluindo a origem e o peso do produto. Nesse caso, o estabelecimento foi notificado e terá um prazo de 10 dias para apresentar a nota fiscal do material com o nome do fabricante. Durante a operação Grandes Massas, deflagrada pelo IPEM Amazonas, no período de 1º a 15 de agosto, no comércio de Manaus, os agentes também constataram irregularidades em marcas de calcário e terra compostada. O produto, de acordo com o resultado dos testes, apresentou peso menor que o indicado na embalagem. As fabricantes foram notificadas e terão prazo de 10 dias para a defesa, podendo ser multadas em até R$1,5 milhão de reais. Para o diretor-presidente do IPEM Amazonas, Renato Marinho, esse tipo de ação é muito importante por garantir a proteção do consumidor. Esse tipo de ação
legislação é de suma importância porque atua diretamente na proteção dos direitos dos consumidores, assegurando que os produtos estejam em conformidade com as normas e regulamentos estabelecidos pelo Inmetro. A operação foi realizada com o intuito de garantir que os produtos vendidos nesses estabelecimentos estejam com a pesagem correta para o consumidor final, assegurando que o cidadão irá pagar pelo que será consumido, de forma correta, transparente e conforme a leis em vigência. Renato Marinho, diretor-presidente do IPEM Amazonas, também falou do prazo que os locais notificados terão para se defender. Os 5 estabelecimentos notificados terão um prazo de 10 dias para apresentar defesa junto ao IPEM, podendo ser penalizados com multas que variam de R$1.000 a R$1,5 milhão. E a nossa ouvidoria está atenta para todo e qualquer tipo de denúncia que funciona de segunda a sexta através do número de telefone 0800 092 2020 e através das nossas redes sociais IPEM Oficial. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Conferindo agora os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,21% e fechou aos R$5,50 é o valor. O euro fechou em alta de 0,43%, cotado aos R$6. O Bitcoin fechou desvalorizado em 1,76%, comercializado a R$348.484. E depois de bater os 137 mil pontos, o Bovespa fechou em queda de 0,08% aos 136.776 pontos. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou alta de 0,19% nos preços em agosto. O maior impacto veio de transportes, principalmente com a alta da gasolina. Mix. Olha só, o mercado fonográfico brasileiro registrou 21% de crescimento no primeiro semestre de 2024. Isso é bom, hein? Mercado fonográfico crescendo comparado aí ao mesmo período do ano anterior, Karime Leão. Muito otimista, muito bom esse número, tá? O setor alcançou o faturamento de 1,442 bilhão de reais nesse período só, viu? Primeiro semestre. As informações são da ProMúsica, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil. Mix. Agora nós vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. Ministro Flávio Dino determina que a União mobilize até as Forças Armadas para combater os incêndios na Amazônia e no Pantanal. ONU emite alerta de catástrofe mundial por causa da elevação do Oceano Pacífico. Açúcar tem segundo dia com alta de mais de 3% por causa das queimadas em São Paulo, maior produtor de cana. E Eduardo Saverin é o brasileiro mais rico da história na lista da revista Forbes. A fortuna dele está estimada em mais de 155 bilhões de reais. 18 horas. Em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma vez, Manaus amanheceu em coberta de fumaça nesta terça-feira. A qualidade do ar na cidade ficou bem ruim e péssima na maioria dos bairros, segundo o aplicativo Selva. A fumaça em Manaus é causada por focos de incêndios criminosos detectados em diversas áreas do estado. Como é normal e não faz parte da natureza, é claro. A natureza não pega fogo de forma espontânea. Alguém tem que atear o fogo. E é responsabilidade das autoridades públicas combater os incêndios criminosos, não só impedindo que eles aconteçam ou debelando os focos, mas também condenando os responsáveis na forma da lei. E é preciso sim agir, pois a hora de promover ações mais enérgicas já passou e faz muito tempo. E a população continua sofrendo as consequências na pele. 18 horas. Carlão, vamos Saideira? Saideira. Só para informar o motorista que a avenida, um trecho, né, uma das vias da Avenida Maripiranga continua interditado para as obras da Águas de Manaus, que está consertando. Não, já consertou um vazamento, ok, já está finalizando. Fazendo tudo, agora está terminando ali, finalizando com asfalto e tudo mais. Lembrando que, por causa desse vazamento, também vários bairros foram afetados com falta de água, com abastecimento d'água. E que vai voltar num prazo de até 24
24 horas depois do fim dessa obra. Em bairros como Aleixo, Cachoeirinha, Adrianópolis, Itapuã, Jardim Amazonas, enfim, Vila Amazônia, bairro Nossa Senhora das Graças, enfim, o entorno. Karine, uma terça-feira sem água, Nossa, com trânsito, com fumaça e com calor. muito calor, Karine. E haja paciência, né, gente? 7 em ponto, boa noite pra você em 100,7, boa noite pra você na sintonia certa. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.